Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma dica pythônica. Como que nós podemos fazer a automatização de tarefas no Windows utilizando linguagem Python? Eu conto para vocês logo depois da vinheta. E antes da dica, curta, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito bem, para automatizarmos aqui tarefas dentro do Windows, a gente pode utilizar, existem vários pacotes. Nós podemos então utilizar o PyWinAuto, né? Então Python Windows automatização, ou automatização do Windows em Python, né? Então é um pacote específico. Ele não vem pré-instalado, a gente tem que instalar, né? Então pip install PyWinAuto, né? E aí nós vamos então utilizar basicamente uma classe lá dentro, né, chamada application, né? Então a gente que está dentro do, vamos falar assim, um pacote, né, o subpacote, o pacote, né, do pacote application dentro da biblioteca PyWinAuto, né? Então aqui é uma biblioteca, né, que tem vários pacotes, dentro do pacote tem application e a gente vai utilizar uma classe chamada application, ok? Vocês podem ter muito mais informações, né, acessando essa página aqui que vai ficar como referência, que tem a documentação, aqui no caso em PDF, né, deste pacote todo aqui, ok? Eu estou também importando aqui o sleep de time, apenas para a gente dar um tempinho aqui, para que a gente consiga ver o que está acontecendo. Muito bem. Então, como que eu faço para executar uma tarefa lá no Windows? Então, vamos imaginar que eu queira executar aqui o Notepad. O Notepad é um aplicativo, né, do Windows. Então, eu vou colocar, estou criando aqui um objeto, né, que vai, então, instanciar basicamente a classe application dentro do método start e eu passo como parâmetro para ele o que eu quero startar, né? Ou seja, o que eu quero executar. Então aqui, ó, notepad.exe. Muito bem, se eu não passasse mais nada além disso, ele iria criar um arquivo com nome, sem nome, alguma coisa assim, né? Sem definição, alguma coisa nesse sentido. Depende da versão também que você está utilizando, se é em português ou não, né? E aí, né, eu passando esse parâmetro aqui, ó, teste.txt, ele vai criar um arquivo, né, chamado teste.txt. Só que aqui tem um detalhe, mas logo em seguida a gente já vê. E aí nós vamos então, basicamente com base neste objeto aqui, eu vou então utilizando a janela, né? Então, uma vez que eu starto, né, este aplicativo, ele vai abrir uma janela. Então, a partir deste momento, este objeto vai ter então, basicamente aqui, um atributo, né, que é o teste notepad, que seria o nome da janela, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção como é que então se a gente passa um determinado nome aqui, a gente vai ter então um nome na frente e o aplicativo logo em seguida. Muito bem. E aí a gente vai aqui executar um método chamado typeKeys, que eu quero que ele basicamente introduza essas teclas, ou seja, esses caracteres aqui. Vejam que o espaço ele não ele então é uma variável específica, né, que eu tenho que passar entre chaves aqui, que é vk space, ok? É o espaço aqui. Então ele vai mostrar projeto, um espaço, pypro, um espaço e o asterisco. Isso aqui ele vai então digitar lá dentro do Notepad. Em seguida eu posso salvar. Como que eu salvo? Dentro do mesmo objeto, dentro da mesma janela, eu vou então utilizando o método menu_select, e aí eu passo a sequência. E aqui eu estou utilizando o Notepad em português. Então, lá dentro do Notepad, se a gente observar, tem lá uma opção arquivo e em seguida salvar. Então, eu estou salvando agora este documento. E por último, só para a gente conseguir ver, né, o que está acontecendo, eu faço com que a aplicação aqui durma por 5 segundos e aí eu fecho basicamente o arquivo da mesma forma, arquivo sair, ok? Vamos ver como que isso funciona. Só que aqui tem um detalhe. Olha só, vai dar um erro, tá? E esse erro é proposital. Por quê? Porque nós não temos este arquivo aqui. Quando a gente abre o Notepad com um arquivo inexistente, o que vai acontecer? Vamos ver aqui, ó. Vamos salvar, vamos executar e rodar. Ele abriu e ele mostrou essa mensagem aqui, ó. Não é possível localizar o arquivo txt. Você quer criar esse documento? Só que o que acontece, né? As coisas aqui estão acontecendo em paralelo. Ele startou esse processo e foi executar as demais tarefas. E se a gente observar, deixa eu colocar aqui, ó, não aqui, vamos fechar aqui. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele deu erro, né? Por quê? Ele tentou abrir isso aqui, depois digitar, depois fechar, mas não existia ainda essa janela com o nome, né? E então ele deu erro. Como é que nós podemos, então, fazer com que ele entenda, né? E passe, né, basicamente, uma informação para esta nova janela que nós estamos abrindo. Vamos, basicamente, novamente aqui, executar. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Vamos lá, executar. Quando ele abriu, ainda está lá sem título. Estão vendo aqui, ó?
E aqui, ó, ele abriu uma janela dentro de uma outra janela. Então, esta janela aqui, hierarquicamente, está dentro desta janela. Muito bem. Qual que é o nome dessa janela? Então, ó, bloco, espaço de, espaço notas, tá? Então, para a gente acessar esta janela aqui, a gente vai falar o seguinte, ó, dentro deste objeto, que contém esta janela, essa aplicação, existe uma janela com o nome bloco de notas. Dentro desta janela bloco de notas, se ela existir, faça o seguinte, aqui a gente nunca sabe onde ele vai estar, então a gente falar aqui um clique numa determinada posição não daria. Aqui, se a gente teclar Enter, ele já vem pré-selecionado sim. Então, se a gente teclar Enter aqui, ó, Enter, ele vai funcionar, né? Então, veja que ele criou aqui teste, bloco de notas, ok? Então, neste caso especificamente, o Enter funcionaria. Então, dentro daquela janela, a gente vai só falar para ele teclar Enter. E, em seguida, fazer as demais operações. Aí, possivelmente vai funcionar. Vamos ver? Só que agora, olha só, quando eu dei sim lá, o Enter, ele criou aqui o teste. Então, só para dar certo, eu vou deletar esse teste aqui, ó, teste.txt, vou deletar, sim, e vou executar novamente. Nós não temos mais novamente o teste aqui, ok? Só que aqui, então, olha, entre esta parte aqui, ó, eu carreguei, e o digitar, eu vou inserir aqui, então, um texto. Então, o texto é basicamente este, olha só. Eu vou me conectar àquela janela de diálogo, falando aqui, ó, diálogo. Eu vou pegar dentro deste objeto, dentro da janela com o título. Então, vou buscar, né, uma janela com o título bloco de notas. Veja que eu coloquei exatamente como ele é apresentado lá, um título, né? Então, título bloco de notas. Então, se tiver essa janela lá, se existir, o que eu faço? Eu espero um segundo para ela se consolidar. E aí, olha só, dentro deste diálogo, eu falo para ele teclar a tecla Enter. Basicamente isso. E aí deve funcionar. Então, ele abre a aplicação, aparece aquela mensagem, dentro dessa janela de diálogo ele tecla Enter, ok? E em seguida ele faz o restante. Vamos ver como isso agora funciona. Executar. E aí está. Ele digitou e agora ele está esperando 5 segundos e fechou. Então, se a gente olhar agora aqui, olha dentro. Ele criou então teste.txt e dentro do teste.txt tem lá projeto Python. E assim, né, você pode fazer com outras funções, criar diretórios, deletar arquivos e assim por diante, tudo de forma automática. Abrir outras aplicações, basta colocar aqui basicamente o endereço correto, né, de onde está o executável, passando os parâmetros convenientes aqui e interagindo com as janelas, tá bom? É assim então que se faz a automatização do Windows, né, utilizando Python, ok? Gostou da dica, mas não entendeu ou tem dúvidas sobre Python? Quer aprender ou aperfeiçoar seus conhecimentos em Python? Então acesse o link na descrição do vídeo para obter um desconto exclusivo para o curso de Python profissional na Udemy. Não deixe mais essa oportunidade passar. A hora de aprender a linguagem de programação que mais cresce no mundo é agora.